Evangelho de Bartolomeu, tradução da versão grega. Jerônimo e Epifânio citam o Evangelho de Bartolomeu, onde se registra a conversa de Bartolomeu e Cristo com Belial, começando após a ressurreição. Adão, o diabo, o inferno, Enoxe e Elias são mencionados ao longo da narrativa, além de Maria comentar com os apóstolos detalhes da concepção. Bastante significativo também é o trecho onde Belial comenta sua queda. Capítulo 1. Depois que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, acercou-se dele Bartolomeu e abordou desta maneira: Desvela-nos, Senhor, os mistérios dos céus. Jesus respondeu-lhe: Se não me despojar deste corpo carnal, não os poderei desvelar. Bartolomeu, pois, acercando-se do Senhor, disse-lhe: Tenho algo a dizer-lhe, Senhor. Jesus, por sua vez, respondeu: Já sei o que me vais dizer. Dize-me, pois, o que quiseres. Pergunta e eu te darei a razão. Bartolomeu, então, falou: Quando ias no caminho da cruz, eu te seguia de longe. E te vi a ti, dependurado no lenho, e aos anjos que, descendo dos céus, te adoraram. Ao sobrevirem as trevas, eu estava a tudo contemplando. E vi como desapareceste da cruz e só pude ouvir os lamentos e o ranger de dentes que se produziram subitamente das entranhas da terra. Dize-me, Senhor, aonde foste depois da cruz? Jesus, então, respondeu desta forma: Feliz de ti, Bartolomeu, meu amado, porque te foi dado contemplar este mistério. Agora podes perguntar-me qualquer coisa que te ocorra, porque tudo dar-te-ei eu a conhecer. Quando desapareci da cruz, desci aos infernos para dali tirar Adão e a todos que com ele se encontravam, cedendo às súplicas do arcanjo Gabriel. Então disse Bartolomeu: E o que significava aquela voz que se ouviu? Responde-lhe Jesus: Era a voz do Tártaro que dizia a Belial: A meu modo de ver, Deus se fez presente aqui. Quando desci, pois, com meus anjos ao inferno para romper os ferrolhos e as portas de bronze, dizia ele ao diabo: Parece-me que é como se Deus tivesse vindo à terra. E os anjos dirigiram seus clamores às potestades dizendo: Levantai, ó príncipes, as portas e fazei correr as cortinas eternas, porque o Rei da Glória vai descer à terra. E o inferno disse: Quem é esse Rei da Glória que vem do céu a nós? Mas quando já havia descido 500 passos, o inferno encheu-se de turbação e disse: Parece-me que é Deus que baixa à terra, pois ouço a voz do Altíssimo e não o posso aguentar. E o diabo respondeu: Não percas o ânimo, inferno. Recobra teu vigor, que Deus não desce à terra. Quando voltei a baixar outros 500 passos, os anjos e potestades exclamaram: Alçai as portas ao vosso rei e elevai as cortinas eternas, pois eis que está para entrar o Rei da Glória. Disse de novo o inferno: Ai de mim! Já sinto o sopro de Deus. E disse o diabo ao inferno: Para que me assustas, inferno? Se somente é um profeta que tem algo semelhante a Deus, apanhemo-lo e levemo-lo à presença desses que creem que está subindo ao céu. Mas replicou o inferno: E quem é entre os profetas? Informa-me. E, por acaso, Enoque, o escritor muito verdadeiro? Mas Deus não lhe permite baixar à terra antes de 6.000 anos. Acaso te referes a Elias, o vingador? Mas este não poderá descer até o final do mundo. Que farei? Para nossa perdição, é chegado o fim de tudo, pois aqui tenho escrito em minha mão o número dos anos. Belial disse ao Tártaro: Não te perturbes. Assegura bem teus poderes e reforça os ferrolhos. Acredita-me, Deus não baixa à terra. Responde o inferno: Não posso ouvir tuas belas palavras. Sinto que se me arrebenta o ventre e minhas entranhas enchem-se de aflição. Outra coisa não pode ser. Deus apresentou-se aqui. Ai de mim! Aonde irei esconder-me de seu rosto, da força do grande rei? Deixa-me que me esconda em tuas entranhas, pois fui criado antes de ti. Naquele preciso momento, entrei. Eu flagelei e o atei com correntes que não se rompem, depois fiz sair a todos os patriarcas e voltei novamente para a cruz. Dize-me, Senhor, disse-lhe Bartolomeu, quem era aquele homem de talhe gigantesco a quem os anjos levavam em suas mãos? Jesus respondeu: Aquele era Adão, o primeiro homem que foi criado, a quem fiz descer do céu à terra. E eu lhe disse: Por ti e por teus descendentes fui pregado na cruz. Ele, ao ouvir isso, deu um suspiro e disse: És
Sim, rendo-me a ti, Senhor. De novo disse Bartolomeu: vi também os anjos que subiam diante de Adão e que entoavam hinos. Mas um destes, o mais esbelto de todos, não queria subir. Tinha em suas mãos uma espada de fogo e fazia sinais somente a ti. E os demais rogavam que ele subisse ao céu, mas ele não queria. Quando, porém, tu mandaste subir, vi uma chama que saía de suas mãos e que chegava à cidade de Jerusalém. E disse Jesus: era um dos anjos encarregados de vingar o trono de Deus. E estava suplicando a mim. A chama que viste sair de suas mãos feriu o edifício da sinagoga dos judeus para dar testemunho de mim, por terem eles me sacrificado. E quando falou isto, disse aos apóstolos: esperai-me neste lugar, porque hoje se oferece um sacrifício no paraíso e a lei de estar para recebê-los. E disse Bartolomeu: qual é o sacrifício que se oferece hoje no paraíso? Jesus respondeu: as almas dos justos, que saíram do corpo, vão entrar hoje no Éden, e, se eu não estiver lá presente, não poderão entrar. Bartolomeu respondeu dizendo: quantas almas saem diariamente deste mundo? Disse-lhe Jesus: 30.000. Disse-lhe novamente Bartolomeu: Senhor, quando te encontravas entre nós ensinando-nos tua palavra, recebias sacrifícios no paraíso. Respondeu-lhe Jesus dizendo: em verdade te digo eu, meu amado, que, quando me encontrava entre vos ensinando-vos a palavra, estava simultaneamente sentado junto de meu Pai. Disse-lhe Bartolomeu: quantas almas nascem diariamente no mundo? Responde-lhe Jesus: uma só a mais do que as que saem do mundo. E dizendo isto, deu-lhes a paz e desapareceu no meio deles. Capítulo 2. Estavam os apóstolos em um lugar chamado Chiltura, Chiruvim, Shritir, com Maria, a mãe de Deus. E Bartolomeu, acercando-se de Pedro, André e João, disse-lhes: por que não pedimos a cheia de graça que nos diga como concebeu ao Senhor e como pôde carregar em seu seio e dar à luz o que não pôde ser gestado? Mas eles vacilaram em perguntar-lhe. E disse Bartolomeu a Pedro: tu, como corifeu e nosso mestre que és, acerca-te dela e pergunta-lhe. Mas, ao ver todos vacilantes e em desacordo, Bartolomeu acercou-se dela e disse: Deus te salve, tabernáculo do Altíssimo. Aqui viemos todos os apóstolos a perguntar-te como concebeste ao que é incompreensível, e como carregaste em teu seio aquele que não pôde ser gestado, ou como, enfim, deste à luz tanta grandeza. Mas Maria respondeu: não me interrogueis acerca deste mistério. Se começar a falar-vos dele, sairá fogo de minha boca e consumirá toda a terra. Mas eles insistiram em Maria, não querendo dar-lhes ouvidos, disse: oremos. Os apóstolos puseram-se de pé atrás de Maria. Esta disse a Pedro: e tu, Pedro, que és chefe e grande pilar, estás de pé atrás de nós? Pois não disse o Senhor que a cabeça do varão é Cristo e a da mulher é o varão? Mas eles replicaram: o Senhor plantou sua tenda em ti e em tua pessoa houve por bem ser contido. Tu deves ser nossa guia na oração. Maria, então, disse-lhes: vós sois estrelas brilhantes do céu. Vós sois os que devem orar. Dizem-lhe: tu deves orar, pois que sois a mãe do Rei Celestial. Com o que Maria colocou-se diante deles e elevando as mãos aos céus começou a dizer: ó Deus, tu que és o grande, o sapientíssimo, o Rei dos séculos, inexplicável, inefável, aquele que com uma palavra deu consistência às magnitudes siderais, aquele que fundamentou em afinada harmonia a excelsitude do firmamento, aquele que separou a obscuridade tenebrosa da luz, aquele que alicerçou em um mesmo lugar os mananciais das águas. Tu que deste base à terra, tu que não podendo ser contido nos 7 céus, te dignaste a ser contido em mim sem dor alguma, sendo verbo perfeito do Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Dá glória, Senhor, a teu magnífico nome, manda-me falar na presença de teus santos apóstolos. E terminada a oração disse: sentemo-nos no chão e vem tu, Pedro, que és o chefe. Senta-te à minha direita e apoia com tua esquerda meu braço. Tu, André, faz o mesmo do lado esquerdo. Tu, João, que és virgem, segura meu peito. E tu, Bartolomeu, põe-te de joelhos atrás de mim e apoia minhas costas para que, ao começar a falar, meus ossos não se desarticulem. E quando fizeram isso, começou a falar desta forma:
Estando eu no templo de Deus, aonde recebia alimento das mãos de um anjo, apareceu-me certo dia uma figura que me pareceu ser angélica. Mas seu semblante era indescritível, e não levava nas mãos nem pão nem cálice, como o anjo que anteriormente tinha vindo a mim. E eis que de repente, rasgou-se o véu do templo e sobreveio um grande terremoto. Joguei-me por terra, não podendo suportar o semblante do anjo. Mas ele estendeu-me sua mão e levantou-me. Olhei para o céu e vi uma nuvem de orvalho que aspergiu-me da cabeça aos pés. Mas ele enxugou-me com seu manto. E disse-me: Salve, cheia de graça, cálice da eleição. Então, deu um golpe com sua mão direita e apareceu um pão muito grande, que colocou sobre o altar do templo. Comeu em primeiro lugar, e em seguida deu a mim também. Deu outro golpe com a orelha esquerda de sua túnica, e apareceu um cálice muito grande cheio de vinho. Bebeu em primeiro lugar, e em seguida deu a mim também. E meus olhos viram um cálice transbordante e um pão. Então disse-me: Ao cabo de 3 anos, eu te dirigirei novamente minha palavra e conceberás um filho pelo qual será salva toda a criação. Tu és o cálice do mundo. A paz esteja contigo, minha amada, e minha paz te acompanhará sempre. E nisto desapareceu de minha presença, ficando o templo como estava anteriormente. Mas, ao terminar de falar, começou a sair fogo de sua boca. E, quando o mundo estava para ser destruído, apareceu o Senhor que disse a Maria: Não desveles este mistério, porque se o fizerdes no dia de hoje sofrerá a criação inteira um cataclismo. Os apóstolos, consternados, temeram que o Senhor pudesse irar-se contra eles. Capítulo 3. Então, o Senhor caminhou com eles até o Monte Moriá e se sentou no meio deles. Mas como tinham medo, hesitavam em perguntar-lhe. E Jesus incitou-os: Perguntai-me o que quiserdes, pois dentro de 7 dias partirei para o meu Pai e já não estarei visível a vos nesta forma. E eles, vacilantes, lhe dizem: Permite-nos ver o abismo, como nos prometeste. E disse-lhes Jesus: Melhor seria para vos não verdes o abismo, mas, se o quereis, segui-me e o vereis. E os conduziu ao local chamado Cherodic, que significa lugar de verdade, e fez um sinal aos anjos do ocidente e a terra abriu-se como um livro e o abismo apareceu. E, ao vê-lo, os apóstolos prostraram-se em terra. Mas o Senhor os ergueu dizendo: Não vos dizia, há pouco, que não vos faria bem verdes o abismo. Capítulo 4. E, tomando-os de novo, pôs-se a caminho do Monte das Oliveiras. E Pedro dizia a Maria: Ó tu, cheia de graça, roga ao Senhor que nos revele os arcanjos celestiais. Maria respondeu a Pedro: Ó tu, pedra escolhida, por acaso não prometeu ele fundar sua igreja sobre ti? Pedro insistiu: A ti, que és um amplo tabernáculo, cabe perguntar. Disse Maria: Tu és a imagem de Adão e este não foi formado da mesma maneira que Eva. Observa o sol e vê que, tal qual Adão, ele se avantaja em brilho aos demais astros. Observa também a lua e vê como está enodoada pela transgressão de Eva. Porque o Senhor pôs Adão ao oriente e Eva ao ocidente, ordenando a ambos que ofereçam a face mutuamente. E quando chegaram ao cimo do monte, o Senhor afastou-se um pouco deles, e Pedro disse a Maria: Tu és aquela que desfez a infração de Eva, transformando-a de vergonha em regozijo. E, tornando o Senhor, disse-lhe Bartolomeu: Senhor, mostra-nos o inimigo dos homens para que vejamos quem é e quais são suas obras, já que nem mesmo de ti se apiedou, fazendo-te pender do patíbulo. E Jesus, fixando nele seu olhar, disse-lhe: Teu coração é duro. Não te é dado ver isso que pedes. Então, Bartolomeu, todo agitado, caiu aos pés de Jesus, dizendo: Jesus Cristo, chama inextinguível, Criador da luz eterna, tu que has dado a graça universal a todos os que te amam e que nos has outorgado por meio da Virgem Maria o fulgor perene da tua presença neste mundo, concede-nos o nosso desejo. Quando Bartolomeu acabou de falar, o Senhor ergueu-se, dizendo: Vejo que é teu desejo ver o adversário dos homens. Mas lembra-te que, ao fitá-lo, não apenas tu mas também os demais apóstolos e Maria caireis por terra e ficareis como mortos. Mas todos lhe disseram: Senhor, vejamo-lo. Então fê-los descer do Monte das Oliveiras.
E, havendo lançado um olhar enfurecido aos anjos que custodiavam o Tártaro, ordenou a Michael que fizesse soar a trombeta fortemente. Quando este o fez, Belial subiu aprisionado por anjos e atado com correntes de fogo. O dragão tinha de altura 1.600 côvados e de largura 40. Seu rosto era como uma centelha e seus olhos, tenebrosos. Do seu nariz saía uma fumaça mal cheirosa, e sua boca era como a fauce de um precipício. Ao vê-lo, os apóstolos caíram por terra sobre os rostos e ficaram como que mortos. Mas Jesus acercou-se deles, ergueu-os e infundiu-lhes ânimo. E disse a Bartolomeu: pisa com teu próprio pé sua cerviz e pergunta-lhe quais foram suas obras, até agora, e como engana os homens. Jesus estava de pé com os demais apóstolos. E Bartolomeu, temeroso, ergueu a voz e disse: bendito seja desde agora e para sempre o nome de teu reino imortal. Quando ele acabou de dizer isso, Jesus o exortou de novo: anda, pisa a cerviz de Belial. Então Bartolomeu caminhou apressadamente para Belial e pisou-lhe o pescoço, deixando-o a tremer. E Bartolomeu fugiu assustado, dizendo: deixa-me pegar a borda de tuas vestes para que me atreva a aproximar-me dele. Jesus respondeu-lhe: não podes tocar a fímbria das minhas vestes porque não são as mesmas que eu tinha antes de ser crucificado. Disse-lhe Bartolomeu: tenho medo, Senhor, de que, assim como não se compadeceu dos anjos, da mesma maneira me esmague também a mim. Respondeu Jesus: mas por acaso não se acertaram todas as coisas graças à minha palavra e à inteligência de meu Pai? A Salomão se submeteram os espíritos. Vai tu, pois, em meu nome, e pergunta-lhe o que quiseres. E, ao fazer Bartolomeu o sinal da cruz e orar a Jesus, irrompeu um incêndio e as vestes do apóstolo foram tomadas pelas chamas. Disse-lhe então Jesus de novo: pisa-o, como te disse, na cerviz, de maneira que possas perguntar-lhe qual é o seu poder. Bartolomeu, pois, se foi e pisou-lhe a cerviz, que trazia oculta até as orelhas, dizendo-lhe: dize-me quem és tu e qual é teu nome. E ele, Bartolomeu, afrouxou-lhe um pouco as ligaduras e lhe disse: conta tudo quanto tens feito. Respondeu Belial: a princípio me chamava Satanael, que quer dizer mensageiro de Deus. Mas, desde que não reconheci a imagem de Deus, meu nome foi mudado para Satanás, que quer dizer anjo guardião do Tártaro. E Bartolomeu falou de novo: conta-me tudo sem nada a ocultar. E ele responde: juro-te pela glória de Deus que, ainda que quisesse ocultá-lo, ser-me-ia impossível. Está aqui presente aquele que me acusa. E se me fosse possível vos faria desaparecer a todos da mesma maneira que o fiz com aquele que pregou para vós. Também fui chamado primeiro anjo porque, quando Deus fez o céu e a terra, apanhou um punhado de fogo e formou-me a mim primeiro. E o segundo foi Michael, e o terceiro Gabriel, e o quarto Rafael, e o quinto Uriel, o sexto Natanael e assim outros 6.000 anjos, cujos nomes me é impossível pronunciar, pois são os lictores de Deus e me flagelam 7 vezes a cada dia e 7 vezes a cada noite. Não me deixam um momento e são os encarregados de minar minhas forças. Os 2 anjos vingadores são estes que estão diante do trono de Deus. Eles foram criados primeiro. Depois destes foi criada a multidão dos anjos. No primeiro céu 100 miríades. No segundo, 100 miríades. No terceiro, 100 miríades. No quarto, 100 miríades. No quinto, 100 miríades. No sexto, 100 miríades. No sétimo, 100 miríades. Fora do âmbito dos 7 céus está o primeiro firmamento, onde residem as potestades que exercem sua atividade sobre os homens. Há também outros 4 anjos. Um é Bóreas, cujo nome é Vroilcherum, tem na mão uma vara de fogo e neutraliza a força que a umidade exerce sobre a terra, para que esta não chegue a secar. Outro anjo está no Aquilon e seu nome é Euvistá.